Vamos então falar aqui sobre esse processo de encher os saquinhos de mudas, né? Vocês podem ver aqui que eu já estava fazendo esse enchimento. Eu parei um minutinho para poder fazer o vídeo para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro falar da nossa mistura, do nosso substrato que a gente usa aqui para preencher esses saquinhos. Aqui já está misturado, tá, pessoal? Mas a gente usa basicamente aí 4 componentes, tá? 4 componentes a gente usa para fazer essa mistura. Terra bem preta, tá certo? Terra bem pretinha, com bastante matéria orgânica, tá bom? Esterco, cama de frango, tá certo? Que a gente usa, tá até bem ali, ó, um carrinho que a gente estava usando para tirar as proporções, que eu já vou explicar para vocês, tá? Nós usamos calcário para quebrar um pouco a acidez, beleza? E nós usamos também, pessoal, superfosfato simples, tá bom? Nesse caso, você pode até usar o superfosfato triplo. Tem gente que prefere o triplo, eu gosto de usar o simples até por conta do preço, beleza? Então nós usamos esses 4 componentes para fazer essa mistura, tá? Quais são as proporções desses componentes? Deixa eu falar para vocês primeiro de onde a gente tira a terra, para vocês terem mais ou menos aí embasado de onde vocês podem também fazer isso na propriedade de vocês, tá? A gente procura uma terra, como eu falei para vocês, bem pretinha, pessoal, porque é uma terra que tem aí bastante matéria orgânica. Então o que a gente faz? Aqui, ó, vocês podem ver esse mato aqui em volta, né, que eu vou já mostrar para vocês. Ele é um açude aqui na nossa propriedade que secou, tá certo? Vocês podem até ver aqui, ó, para lá é o nosso plantio, ó, de açaí, tá vendo? E aqui é um açudezinho que secou, que depois a gente vai fazer um trabalho em cima dele. Mas como é uma área que tem bastante acúmulo de matéria orgânica, a gente vai bem ali, ó, e tira um pouco dessa terra para poder fazer nosso substrato, tá? Então é interessante aí, pessoal, procurar áreas, se você for tirar a terra do seu próprio terreno, áreas aí que tenham esse acúmulo de matéria orgânica que vocês possam usar, tá bom? Agora, em relação ao calcário e o superfosfato simples, eu tô falando do superfosfato simples, pessoal, porque é o que a gente usa. Não tô me referindo ao superfosfato triplo. Eles têm aí nutrientes diferentes, dosagens diferentes, tá certo? Se você quiser usar o triplo, você tem que dar uma pesquisada aí para saber qual é a dosagem que você vai usar. Nós usamos aqui, para cada mistura dessa de 3 carrinhos de terra e 1 carrinho de esterco, nós usamos aí 300 gramas de calcário e 300 gramas de superfosfato simples, tá bom? Beleza? Entendido isso aqui? O superfosfato simples, pessoal, é o super simples que o pessoal conhece, só para ficar claro, beleza? Mas, pessoal, isso eu tô falando das dosagens. Quando a gente for fazer a mistura disso aqui, a gente tem que fazer umas etapas antes, tá bom? O que é? Deixa eu chegar aqui para vocês, não sei se vocês viram esse cavalete aqui, ó. Esse cavalete aqui. Esse cavalete aqui a gente usa para peneirar a terra, tá certo? Porque muitas vezes a gente vai coletar terra e ela tá cheia de raízes ou gravetos, enfim, pedra. Então a gente tem que dar uma peneirada nela. Então a gente bota esse cavalete aqui. Vocês estão vendo que ele tem um arame, uma grade um pouco vazada. Tem gente que fala que poderia ser até menor, né? A vazão aqui dela, vamos dizer, né? O diâmetro dos buraquinhos dela. Mas esse aqui ficou bom pra gente, tá? E aí, pessoal, a gente faz esse cavalete para poder peneirar. A gente pega e joga a terra aqui, ela sai limpa ali. Processo bem simples, tá certo? A gente traz ele para cá e já joga aqui, né? No caso de onde a gente vai preparar a mistura, beleza? Então a gente dá uma peneirada na terra, que a gente tem que fazer esse peneiramento realmente, tá? E pro esterco, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Esse esterco tá até bom aqui, entendeu? Mas tem vezes que a gente pega o esterco, ele fica com, vamos dizer assim, uns pedaços, umas crostas assim grandes, sabe? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui um exemplo. Esse aqui acho que ele já foi até triturado. Aí o que a gente faz, pessoal? Para a gente poder usar e fazer uma mistura bacana desse esterco aqui, para ela ficar bem homogênea, a gente tem que fazer a trituração desse esterco, tá certo? A gente pega um triturador forrageiro que a gente tem, vou mostrar o vídeo já para vocês, e a gente tritura esse esterco aqui para ele ficar bem, como é que eu posso falar? Bem esfarelado, né? Bem esfarelado aqui, para que a gente consiga fazer nossa mistura aí direitinho no nosso substrato, beleza?
Então depois que a gente tem a terra peneirada e o esterco triturado, pessoal, a gente começa a misturar isso aqui com uma pá, realmente, ou então, dependendo da quantidade, com um trator, realmente. Começa a misturar isso aqui, tá? Um processo bem simples. E jogando aos poucos os fertilizantes que a gente acabou de falar, calcário e super simples, viu, pessoal? Então, beleza. Agora que a gente já tem nossa mistura, a gente já sabe como é que ela é feita, sabe as dosagens, sabe como misturar, etc. Sabe como preparar ela. Vamos começar a encher o saquinho de mudas. Nesse caso aqui, pessoal, a gente usa aqui, ó, essa pazinha, tá certo? Tem como usar, a gente até já fez uma vez, mas eu não consegui encontrar, um cano de PVC cortado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma referência para outro vídeo de outra pessoa mostrando como é que eles fazem com cano de PVC, que também é muito tranquilo. Pessoal, nesse nosso caso que a gente está usando essa terra, que é uma terra que ela já tem, ela não é tão soltinha assim, ó. Vocês podem ver que ela é uma terra tão soltinha assim, ó. Ela é uma terra que tem, vamos dizer assim, bem esfarelada assim, né? Tem uns floquinhos nela aqui. Eu não vejo tanto ganho de velocidade em fazer com a pazinha ou com cano de PVC cortado. Não vejo tanta vantagem assim em relação a tempo. Nós já fizemos 2 jeitos, eu inclusive pessoalmente já fiz 2 jeitos e não vi muita vantagem assim, tá bom? Mas pode ter gente que acha melhor pela praticidade, pela forma de manusear, enfim. Então tem essas 2 formas. A gente usa a pazinha, tem a forma de fazer com cano de PVC, tem a forma de fazer até com a mão. Mas da mão, pra falar a verdade pra vocês, a mão eu acho até a pior das alternativas, tá? E quais são os saquinhos de muda que nós vamos usar? A gente vai usar, pessoal, esse saquinho de mudas aqui, ó. Ei, rapaz, caiu aqui. Aqui, ó, saquinho de mudas, tá certo? Pode ver que tem uns furinhos na lateral dele aqui, tá? Esse, pessoal, aqui é o 15 por 25 por 0,10, tá bom? Então, é só ir atrás dele. Saquinho aqui, ó, inclusive bem resistente, material bom, durável. Ele segura bastante meses aí no viveiro. Nós já temos eles aí, já usamos ele no açaí. Então ele já aguenta aí, que a gente tem testado aí pelo menos aí 10, 11 meses. Então ele aguenta bem, tá certo? Sem esfarelar, sem nada, sem ressecar, tá? Então, saquinho 15 por 25 por 0,10. Muito bom, beleza? Então, vamos começar a encher os saquinhos, que era o que eu tava fazendo aqui. Eu já vou organizando, pessoal, nas basquetas, porque é justamente nessas basquetas que eu vou levar lá pro nosso viveiro, tá bom? Então, é só a gente ir enchendo aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Tem um macetezinho para a gente acomodar bem as mudas dentro do saquinho, a terra dentro do saquinho, tá certo? Porque se a gente não acomodar bem, o saquinho fica fofo e ele vai ficar mole, não vai ter apoio, sabe? Aí vai tombar de um lado para o outro e vai ser trabalho jogado fora. Então a gente tem que ter um cuidado especial na hora de acomodar a terra no saquinho, tá, pessoal? Isso eu vou mostrar para vocês já no vídeo, que aí vai mostrar eu fazendo esse preenchimento. A gente faz aqui, ó, pessoal, a gente enche ele a primeira vez aqui, ó, cheio, tá certo? Mas como eu falei pra vocês, ó, ele tá bem molezinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, ele tá bem molezinho, então ele não tem apoio. Então o que a gente faz? A gente dá umas sacudidas nele aqui, ó, pra acomodar melhor a areia. Vocês podem ver até que, ó, a areia baixou bastante o nível dela, que ela tava até o topo, mas eu acomodei ela, ela baixou bastante. E o saco já não tá mais tão mole como tava antes. Mas ainda assim a gente faz aqui, ó, tenta bater na superfície para acomodar ainda melhor, tá? Então a gente bate aqui bem para descer bem, se acomodar bem, ó. Que já tá bem durinho, ó, o saco. Ó o nível que ela desceu. Preenche mais um pouco. E bate de novo para acomodar bem. É bom às vezes bater numa vamos dizer assim, num pedaço de pau que tem aqui, essa estaca que a gente está usando para acomodar ela.
E a gente dá o último preenchimento aqui para ficar até o topo. E aí aqui, ó, como eu tô mostrando para vocês, ó, o saquinho já não tá mais tão mole como tava antes. Tá numa consistência boa. Ele tá com uma base boa aqui. Então, se eu botar ele aqui no chão, por exemplo, ó, deixa eu botar uma parte lisa aqui. Se eu botar no chão aqui, ó, ele fica bem equilibrado, ele tem apoio, tá? Aqui, ó, pessoal. Saquinho bem tufado, ó. Bem consistente, com a base. A gente guarda ele aqui. Mais um aqui, ó. E a gente vai fazendo, pessoal. Vamos fazendo aqui até concluir. E depois a gente organiza nas bancadas. Tem que tomar cuidado, pessoal, quando estiver batendo esse saquinho no chão, para não bater ele de uma altura muito alta, porque senão ele rompe, tá, pessoal? Ele estoura embaixo se você, tipo assim, jogar ele de uma altura muito alta, porque a pressão embaixo vai estourar o fundo do saco, tá? Então tem que bater aí com um pouco de cuidado. Então aí a gente pega essas basquetinhas aqui, leva lá pro viveiro e organiza elas. Ricardo, agora me explica uma coisa. Por que além da terra, tu tá usando esterco, calcário e super simples? Por que só a terra não é suficiente? Deixa eu baixar aqui para poder falar com vocês, senão o ombro cansa. Galera, primeiro que é o seguinte, tem que entender que é muito difícil a gente encontrar uma terra que, por si só, sem nenhum tipo de complementação, nutricional nem nada do tipo, ela vá garantir nutrientes para que a nossa planta possa se desenvolver ao longo desses aí, no caso do maracujá, até 60 dias e no caso do açaí até 10 meses, né? Alguns casos até 11 meses, que a terra vai garantir aí um bom ambiente para o desenvolvimento das nossas plantas, com as condições aí de nutrição boas, né? Com a quantidade de nutrientes adequada. Então é muito difícil a terra por si só garantir isso, é muito difícil. Pode ser que sua terra tenha um alto índice de matéria orgânica, alto índice de nutrientes, seja uma terra muito fértil, aí tudo bem, aí pode ser que você acabe abrindo mão de algum deles, tá bom? Mas é muito difícil você abrir mão de todos, tá? Por quê? Primeiro, vamos falar sobre o calcário. O calcário, ele quebra um pouco a acidez do substrato, tá certo? A gente tem que entender que as nossas mudas, elas não vão ter aí o seu desenvolvimento radicular completo de uma vez só, elas vão estar desenvolvendo esse sistema radicular, certo? Então, tudo que a gente conseguir aproveitar de nutrientes é bom, tá? Então, a acidez, ela impede que a nossa planta ela consiga absorver certos nutrientes do solo.
Então, a aplicação do calcário, além de fornecer aí alguns nutrientes que são muito importantes, como cálcio e magnésio, é muito importante também para quebrar um pouco essa acidez que vai possibilitar com que nossas plantas aí tenham uma melhor nutrição, tá certo? Beleza. Super simples, ela é uma fonte principalmente de fósforo e de outros nutrientes em menor quantidade, tá certo? Mas nesse caso aqui a gente usa mais ela como fonte de fósforo, tá bom? Porque é muito importante a fonte de fósforo nesses primeiros meses aí das nossas mudas, seja de maracujá, seja de açaí. É muito importante o fósforo, que não falte fósforo, porque o fósforo ele influencia diretamente nesse desenvolvimento radicular, tá bom? Então é muito importante que a gente faça ou garanta, né, no caso, que não vai faltar fósforo para nossa planta, tá bom? E o super simples ele tem outros nutrientes que também são benéficos, tá bom? Mas o foco realmente seria o fósforo, beleza? E a questão da cama de frango é para melhorar a fertilidade desse nosso substrato. A nossa terra, apesar de a gente estar procurando uma terra aí bem pretinha, ela ainda assim é uma terra com um índice de matéria, um percentual de matéria orgânica relativamente baixo. E como vai passar de 60, no caso do maracujá ou do caso do açaí, 10 meses sem a gente fazer nada com esse substrato, é muito importante que a gente garanta que ele vai ter aí um bom percentual de matéria orgânica que ao longo do tempo vai estar disponibilizando nutrientes para nossa planta, tá certo? Então, é por isso que a gente faz essa adição desses 3 componentes além da terra, tá bom? Para que a gente tenha todos esses benefícios aí e as nossas mudas se desenvolvam muito bem, beleza? Nesse nosso vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma das etapas de preparação do açaí, do plantio do açaí, né? Que é o semeio. A gente vai pegar uma variedade do açaí, que é o BRS Pará, uma das variedades que a gente cultiva aqui no nosso projeto, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente faz o semeio dele no germinador, direitinho, como nós fizemos nosso germinador, tá? Então, de antemão, eu peço para vocês se inscrevam no canal, curtam nosso vídeo se vocês acharem interessante, tá bom? Comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês acharem que está faltando alguma coisa, que, como eu falei para vocês no vídeo de introdução, eu vou responder, e se eu achar interessante, se tiver muita informação sobre a pergunta de vocês, vai ter vídeo específico sobre ela, tá bom? Então, vamos lá começar a falar sobre o semeio. Bom, então eu vou começar mostrando aqui para vocês a nossa semente que nós vamos plantar hoje. É uma semente de açaí, tá? Da cultivar BRS Pará, que é uma cultivar produzida pela Embrapa, tá? Nós compramos sempre da Amazon Flora, uma empresa daqui da nossa região licenciada para fazer a venda dessas sementes, né? É uma semente muito, muito boa. Aqui atrás eu tenho várias mudas de BRS Pará plantadas, como vocês podem ver aqui, com um desenvolvimento muito, muito, muito bom, né? Nós já temos algumas, inclusive, que já foram para o campo e também estão tendo uma resposta muito boa. Acho que eu até mostrei em vídeos anteriores isso. Bom, então essa BRS Pará ela é excelente, tá? Aqui no saquinho nós temos um saquinho de 1 kg, tá? Nesse saquinho de 1 kg aqui embaixo nós temos a composição do produto, né? A composição desse saco. Nós temos aqui 300 gramas de fibra de coco, que é para forrar o saquinho, forrar as sementes. Nós temos 700 gramas de sementes aqui, que dão aproximadamente 600 unidades, poder germinativo de 85% e a poder germinativo de 45 dias. Essa nossa aqui nós compramos agora, dia 8/3, né? Já tem mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos, que a gente plantou, que a gente comprou. Não é o ideal, tá, pessoal? Até porque, ó, se vocês podem ver aqui, já tem algumas que nesses 10 dias já estão brotando, sabe? Então, não é o ideal, tá? Eu não consegui fazer o semeio antes por questão de rotina mesmo, do trabalho, algumas prioridades que eu tive que colocar na frente. Então, não é o ideal, mas ainda assim está dentro do prazo e vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Bom, vamos lá. Então, antes de eu partir para abrir aqui e mostrar a semente para vocês, eu vou falar um pouquinho do nosso germinador, né? Vou puxar aqui um pouquinho para o canto para vocês verem ele. Esse nosso germinador aqui, nós fizemos ele suspenso, tá? É a continuação de uma bancada, tá? Então, ele tem mais ou menos, se não estou enganado, 1 metro de largura, tá? E a gente tinha feito a bancada dele inteirinha de germinador no início. Era a bancada inteirinha, então era um germinador de 12 metros, e aí à medida que nós fomos
tirando as mudas do germinador, nós fomos diminuindo ele, né? Bom, esse nosso germinador aqui, nós fizemos ele, não sei se dá para vocês perceberem aqui, vou pegar um pouquinho mais fundo para vocês verem. Nós temos aqui, ó, a areia de construção, tá? A areia de construção e serragem bem curtida, tá? Aqui nesse nosso caso, ela está bem misturada já, porque nós já fizemos vários semeios nesse nosso germinador, tá? Então, acaba que à medida que a gente vai fazendo semeios, a gente vai misturando, né? Vai tirando, vai misturando, ele acaba ficando bem misturadinho, que é o ideal, na verdade. Assim, a gente teve uma resposta muito boa com ele misturado dessa forma. Quando a gente vai fazer a repicagem, as mudas saem com facilidade, né? E elas têm pouca resistência para brotar. Então é muito interessante a gente fazer esse tipo de mistura aqui. É bem interessante mesmo. Tá? Você pode fazer também só de areia, só de serragem. Nós tínhamos uma parte só de areia para lá, uma parte de serragem com areia aqui e ali só serragem, né, ali no cantinho. Mas a melhor performance nós tivemos realmente, a melhor eficiência nós tivemos aqui nessa parte que está misturada, tá bom? Mas se você não quiser ter o trabalho de misturar, basta você fazer uma camada de areia por baixo e forrar com serragem que já é o suficiente. Depois você vai acabar misturando de uma hora ou outra por causa da repicagem. Tá bom? Então vou abrir agora aqui a semente e já vou mostrar para vocês como a gente vai colocar as sementes aqui de uma forma bem bacana para deixá-las bem espaçadas, não impedir o desenvolvimento delas, ficar organizado para você poder conferir isso depois, tá certo? Bom, aqui eu já abri meu saco de sementes e aí como vocês podem ver, as sementes do açaí aqui, ó, as sementes do açaí como é que elas são? É o carocinho do açaí, tá? Isso aqui, o restante que tá aqui forrado nela é justamente a fibra de coco, tá? Então já abri aqui a semente para poder mostrar para vocês como é que ele vem, certo? É do saco para o germinador, então não precisa ter nenhum outro tipo de tratamento, basta a gente tirar ela daqui e já começar a semear, né? Então eu vou agora organizar direitinho ele, nosso germinador, para vocês verem como é que é o nosso esquema de organização dessas sementes aqui, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu faço quando chega no meu viveiro é dar uma nivelada aqui na superfície dele, para ficar fácil eu organizar minhas sementes, tá? Então, se eu tiver um germinador com várias espécies ou várias sementes que eu queira plantar, eu posso pegar um pedaço de madeira, pegar um exemplo aqui, um pedacinho de madeira, né? E usar ele para separar em setores o meu germinador, né? Mas nesse meu caso aqui, como eu só tenho açaí, na verdade eu vou usar essa minha madeira aqui só para fazer uma demarcação no meu plantio. Então eu vou fazer rapidinho aqui uma demarcação, que eu posso arrastar ele aqui e fazer uma demarcaçãozinha, que é como eu vou me guiar para alinhar a minha linha de sementes, tá? Então tá aqui, dá para ver a linha, eu vou mostrar já já para vocês. E aí como é que eu vou fazendo o buraco, né, a cova dessas minhas sementes? Eu posso simplesmente usar meu dedo para poder fazer isso, né? Eu já vou mostrar para vocês. A profundidade mais ou menos é a profundidade de uma falange do seu dedo, não é muita coisa, em torno de 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Não é muito grande as covas. E elas têm uma distância que não precisa ser uma distância muito grande também. É como se fosse a distância, o tamanho da cabeça do seu dedo, por exemplo, para você tomar como base. É só uma distância segura para que as sementes consigam se desenvolver livremente sem que elas trancem uma raiz na outra, sem que elas atrapalhem o desenvolvimento uma da outra, tá? Então, nesse nosso caso aqui, como é que eu vou organizar elas? Eu tenho, vamos dizer assim, aproximadamente 600 sementes no meu saco. Então, com 600 sementes, como é que eu consigo trabalhar nessa organização? Eu consigo fazer aqui aproximadamente 30 fileiras de 20 sementes. Né? Por que eu vou trabalhar com 30 fileiras de 20? Porque 20 sementes dá numa distância segura aqui, que eu não preciso me esticar muito para buscar elas, e dá uma margem também aqui da minha madeira do viveiro, do germinador, né? Então, eu vou fazer aqui umas fileiras para mostrar para vocês como é que fica essa organização, para vocês terem mais ou menos uma noção disso aí, tá?
Bom, então aqui nesse ângulo fica melhor para ver, ó, pessoal. Fiz aqui meus buracos, tá vendo? Para colocar minhas sementes, né? Organizados aqui, já fiz algumas fileiras, certo? Então eu posso definir se eu quero fazer tudo de uma vez, se eu quero fazer de pouco em pouco. Nesse meu caso aqui eu resolvi fazer de pouco em pouco já para ir mostrando para vocês. Então, deixa eu pegar aqui umas sementes que eu tenho separado e aí eu já posso ir colocando. Vocês vão ver que quando eu colocar a semente de açaí, ó, o tamanho dela aqui, né? Não é tão grande. Vou colocar ela aqui, ela fica praticamente na margem do buraco, não tem muita distância, não é muito profundo o buraco, tá? Não precisa ser muito profundo. E eu vou colocando elas aqui, certo? Vou colocando elas aqui. Posso até aproveitar e dar uma pressionadinha nelas aqui, não muito forte, para que elas fiquem no lugarzinho certo delas, que elas não, até que aumente um pouco a profundidade delas, certo? E à medida que eu vou, e aí o que acontece? Eu vou preencher aqui o resto dessas minhas linhas, justamente para mostrar para vocês como a gente vai tapar esses buracos e qual vai ser o cuidado que a gente vai ter depois disso, tá? Bom, então aqui, pessoal, já tem minhas fileiras que eu preenchi elas aqui direitinho com as nossas sementes de açaí, certo? Eu vou aproveitar e pegar um pedaço de pau aqui só para poder marcar justamente onde eu parei, tá? Vou marcar aqui onde eu parei, para que eu não precise refazer, né? Depois eu que eu consiga seguir essa sequência aqui de linhas. A gente não precisa ficar perfeita, tá, pessoal? Aqui tá longe de ficar perfeito alinhado, mas você tem uma noção de que cada linha vai ter isso aí, até para você poder conferir depois, tá? Então, qual é o próximo passo disso aqui? É tapar nossas sementes, né? Tapar a cova delas. Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente chego, ó. Algumas sementes podem sair do lugar, não tem problema. Mas aí eu pego aqui, ó, e vou colocando, espalhando uma areia aqui com bastante delicadeza, né? Bastante cuidado, tá? E vou fechando o meu viveiro, meu germinador, com uma pequena camada de areia. Não precisa ser muita areia não, que é para não criar muita resistência para elas, né? Para não criar muita resistência na hora delas brotarem. Então, eu fecho isso aqui, certo? E os cuidados que eu vou ter que ter agora depois disso é justamente irrigar, né, meu viveiro diariamente, né? Aqui no nosso caso, o viveiro ele é coberto por uma película de plástico, então a gente tem o controle da água, a gente sabe que o viveiro só vai pegar a água aqui realmente que a gente irrigar, então eu tenho que ter esse cuidado com ele, tá? Eu tenho que ter esse cuidado aí de ficar irrigando, hidratando as minhas sementes para que elas possam brotar saudáveis. Então eu vou continuar aqui, vou terminar de fazer o meu semeio e depois vou mostrar para vocês a parte da irrigação, tá bom? Então aqui ó pessoal, numa área bem pequena aqui do meu germinador, lembrando que eu peguei uma parte aqui, né? Nessa outra parte aqui, eu terminei minhas linhas que deu aproximadamente um semeio de 615 sementes de açaí do BRS Pará, certo? Todas aqui as filas feitas, alinhadas, só falta na verdade, deixa eu passar para cá, eu fechar elas aqui com um pouquinho de terra, como eu falei para vocês, que eu
eu vou fazendo aos poucos uma camada fina para tampar o meu germinador, para fechar as covas de sementes. Não precisa ser muita areia não, pessoal, porque quanto menos resistência tiver para elas brotarem, melhor, certo? Mas é importante ter uma camada para que elas estejam cobertas e que acumule água, né, de uma certa forma, que elas consigam reter umidade, tudo mais que é importante para o desenvolvimento da semente. Então, eu vou fechar aqui. Estou pegando a outra parte do viveiro que eu não usei, jogando aqui uma camada de água, de areia. E já eu vou jogar um pouquinho de água para irrigar e a gente termina o semeio e começa a fazer o acompanhamento delas nos outros vídeos. Deixa eu passar para cá. Dar uma pequena misturada aqui. Certo? Então, tá aqui nosso semeio das sementes, 615 sementes de açaí, BRS Pará. Vou jogar um pouquinho de água nelas aqui e assim que eu jogar a água, né, algumas vão acabar saindo um pouco da cova e a gente faz o ajuste manual delas mesmo. Bota um pouquinho mais de areia por cima e aí é só ter paciência e esperar elas começarem a brotar. Eu estou irrigando aqui, pessoal. Eu não faço a irrigação direta justamente para não jogar tanta água assim forte nelas, para que elas não pulem muito, né, do buraco. Quando a gente joga muita água, elas acabam subindo. Então a gente acaba tendo um retrabalho aí de colocá-las na posição, né, as sementes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui do tripé para mostrar essa situação. Por exemplo, aqui eu joguei um pouquinho mais de água e a semente acabou subindo, né? Então eu vou lá e fecho ela de novo no lugarzinho dela, dou uma olhada para ver se tem mais alguma, né? Ó, tem uma bem aqui que acabou caindo também, já coloquei no lugar de novo. E, bom, germinador organizado, irrigação feita do germinador, agora é só constantemente manter a atenção aqui neles, irrigar, ter os cuidados para que as sementes continuem se desenvolvendo. E bom, o que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou mostrar para vocês o acompanhamento que a gente faz das sementes que a gente colocou no germinador, tá? Hoje vai completar a 4ª semana que elas estão no germinador, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, de antemão eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, coloquem nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Esse acompanhamento que a gente faz no germinador é importante, por quê? Porque a gente tem que ficar de olho como está o desenvolvimento das nossas sementes, das nossas mudas, né? Dos folículos dela. Então, agora na 4ª semana, que normalmente ela fica de 4 a 6 semanas no germinador, as sementes, eu já percebi fazendo acompanhamento que as nossas mudas vão precisar de mais 2 semanas. Tá? Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo, primeira parte. Eu vou fazer uma segunda parte para vocês entenderem por que eu decidi fazer prolongar um pouco mais no germinador, tá? Que é normal, não quer dizer que elas têm problema, não quer dizer nada disso. Só foi necessário mais uns dias, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu filmei a primeira, filmei a terceira e filmei a 4ª semana. A segunda eu acabei pulando, peço desculpa pra vocês, mas não vai mudar muita coisa. Tá, e o que esse bom desenvolvimento vai ditar, na verdade? Por que eu tenho que esperar de 30 a 45 dias no viveiro? No germinador, desculpa. Porque existe um momento propício no desenvolvimento delas, que eu vou fazer a repicagem, que eu vou mostrar depois e vou explicar isso para vocês no próximo vídeo, que a repicagem é a mudança, a transição delas do germinador para o saquinho de mudas. Então é importante que elas já estejam com certo desenvolvimento ali, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturidade suficiente para absorver os nutrientes, para que elas, quando migrarem para o saquinho de mudas, tenham a maturid
não ter tanto impacto do solo, enfim, do substrato usado. Então, é por isso que a gente fica de olho nesse desenvolvimento, porque ele vai ditar pra gente quando é o momento propício pra gente fazer essa repicagem. E é justamente por isso, por esse momento não ter chego ainda, que eu decidi aguardar alguns dias aí a mais no desenvolvimento delas para poder, de fato, começar a repicagem delas, beleza? Então é isso aí, galera, já vou mostrar para vocês como foram essas semanas de desenvolvimento delas, beleza? Bom, pessoal, uma semana do nosso semeio do açaí e nós já temos algumas respostas de algumas sementes. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, uma semente já está germinando, mais duas aqui, ó, aqui uma e bem aqui outra, tá? Então, uma semana de semeio nós já temos sementes germinando, né? Provavelmente tem outras aqui, eu não vou ficar caçando cada uma delas para mostrar para vocês, mas para vocês verem que a resposta do açaí ela é bem rápida, né, nesse nosso germinador. Esse nosso germinador, como eu falei para vocês no vídeo de introdução sobre o germinador, não tem muita resistência, né? Ele é feito de areia e de serragem, então é bem tranquilo para as sementes germinarem, quase não tem resistência, quase não, e acumula bastante água, né? Deixa bem úmido, então é muito tranquilo para elas germinarem. É uma resposta bem expressiva que a gente teve quando a gente fez essa mistura aqui dos dois. Bom, galera, então vamos para a terceira semana aqui do nosso germinador. Vocês podem ver, já tem uma resposta bem significativa das nossas mudinhas. Elas estão respondendo muito bem as condições aqui do nosso germinador, tá? Já tem algumas que estão com uma corzinha bem chamativa já. Isso é muito interessante, tá bom? Não se preocupem que por algumas mudinhas estarem bem desenvolvidas e outras não estarem aparecendo, não quer dizer que elas não vão brotar, tá bom? Às vezes elas acabam demorando um pouquinho mais para sair, às vezes elas saem um pouquinho de lado. Vocês podem até ver uma aqui, ó. Tem aqui, deixa eu ver se eu encontro ela para mostrar para vocês. Aqui, ó, ela tá saindo de lado. Então não se preocupem, ó, bem aqui também tá saindo de lado. Então não se preocupem, dê tempo ao tempo, tenham paciência que vai dar tudo certo, tá bom? Então essa aqui foi a terceira semana. Fala, galera, fazendo aqui o acompanhamento do nosso germinador, quarta semana, e o resultado já é bem visível, bem expressivo, né? Já temos folículos aqui, ó, bem desenvolvidos, inclusive alguns abrindo já, né? Alguns folículos já tem, ó, um dedo praticamente já de folículo, então o negócio tá andando bem mesmo, né? Tá quase chegando na hora da gente fazer a repicagem, que é colocar eles no saco, só que não é o momento, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, já estão 4 semanas, né? 28 dias certinho, eu já decidi que a gente vai esperar mais 15, são mais 2 semanas para poder fazer a repicagem, beleza? Então, é isso aí, ó. Quarta semana, semana que vem eu já mostro a quinta para vocês. Na sexta, vamos partir para o piquete, para a repicagem. Bom, pessoal, o germinador já está aqui atrás, mas antes disso, eu queria pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Eu vou estar respondendo os comentários, e se tiver muita informação sobre o comentário, eu vou fazer vídeos específicos sobre aquele assunto que a gente conversou, beleza? Então vamos voltar aqui para o germinador, que eu vou mostrar para vocês exatamente a evolução delas durante a quinta e a sexta semana, beleza? Fala, galera, quinta semana do acompanhamento aqui das nossas sementes, da germinação delas. Já estão quase lá. Aquela nossa decisão de semana passada de esperar mais 2, eu acho que vai dar certinho. Ó, já tem umas muito bem desenvolvidas. O rendimento aqui, pelo que eu consigo ver das linhas, foi muito bom mesmo. E é isso aí, quinta semana, vamos para sexta e depois começar a repicagem. Bom, galera, sexta e última semana das nossas sementes no germinador, certo? Desenvolvimento excelente dos folículos, atingiram justamente a maturidade que a gente queria, tá certo? Era justamente isso que a gente estava procurando quando a gente decidiu esperar mais 2 semanas no germinador, tá certo? E essa é justamente a fase
excelente, a fase ideal para a gente fazer a repicagem, que é a retirada daqui do germinador, né, para passá-las para o saco de mudas. Bom, vou agora tirar uma delas daqui só para vocês acompanharem também a evolução, né, o desenvolvimento das raízes dela. Então vou pegar uma mudinha dessa aqui e vou tirar daqui do viveiro, do germinador, com bastante cuidado, certo? Bastante cuidado, para vocês acompanharem, vou botar ela para cá, acompanharem também o desenvolvimento da raiz, tá? Aqui a gente tem o folículo bem desenvolvido, que é o que vocês conseguem ver, o espigão e algumas raízes secundárias, né? Vocês podem ver que o desenvolvimento foi muito bom, não trançou em nada, foi fácil de tirar elas daqui do nosso germinador, né, da cova delas aqui onde estava a semente, porque essa combinação de areia com serragem, ela causa pouca resistência, ela acumula bastante umidade e causa pouca resistência, então a gente consegue tirar tranquilo daqui. Mas eu vou mostrar para vocês umas técnicas melhores para vocês fazerem isso com cuidado, sem arrancar a semente, sem prejudicar a muda, sem danificar ela, beleza? Mas como vocês podem ver aqui, ó, desenvolvimento excelente. Então, o que é a repicagem? Eu já mencionei isso rapidamente em outros vídeos, né? Comentei rapidamente sobre isso, mas nesse vídeo eu vou explicar com mais detalhes sobre o assunto, né? A repicagem, ela nada mais é do que o processo em que eu vou tirar minhas mudas do germinador e passar elas para o saquinho de mudas, certo? Por que eu faço isso? Primeiro porque as mudas já atingiram uma certa maturidade que elas não vão ter mais nenhum benefício do germinador. O germinador não tem adubação, não tem outros nutrientes, a não ser a areia e a serragem. Então ela é muito pobre em nutrientes. Ela serve para quê? Para acumular umidade e para poder participar daquele processo de germinação que dura de 4 a 6 meses, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Mas agora, né, nossas mudas, elas precisam de um complemento nutricional, elas precisam de nutrientes para se desenvolver, e elas vão encontrar esse nutriente justamente no saquinho de mudas, onde vai ter o nosso substrato, nossa areia com nossos adubos que nós usamos, né? Já falei de um vídeo sobre isso, então vou até deixar ele na descrição para vocês aí darem uma olhada na adubação que nós usamos nos nossos saquinhos do viveiro, nos saquinhos de muda. E é isso aí, então eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse processo de transposição dela do germinador para o saquinho de mudas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá dar uma olhada nisso aí. Bom, então vamos lá, galera. Essa aqui são nossas mudas. Já mostrei o acompanhamento delas no vídeo anterior, né? 6ª semana que elas estão aqui no germinador, com desenvolvimento excelente, os folículos abrindo, né, um rendimento muito bom da semente que nós tivemos, certo? Então o que eu vou começar a fazer agora aqui no germinador? Eu vou começar a tirar elas daqui, vou começar a pegar uma por uma, dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar essa minha muda, pegar ela por aqui por baixo, nunca por cima porque fragiliza, por baixo mesmo, tá? Se eu vejo que ela tá muito fixa aqui, ó, eu não tento pressionar demais, eu meto um pouco o dedo aqui por baixo para soltar a raiz, tá? E aí, sim, eu puxo ela. E vou fazendo isso com todas as outras. Verifico, não tá bem presa. Então vou pressionar um pouquinho. Tomar cuidado para não rasgar a semente. Tá do lado dela. A raiz da muda do lado. Mesma coisa aqui, ó. Essa aqui já saiu mais fácil. E vou tirando as minhas mudas e posicionando elas aqui, agrupando elas aqui para que depois eu possa carregar elas para o lugar onde estão meus sacos de muda. Como vocês podem ver aqui, né, as raízes muito bem desenvolvidas já, né, os folículos também bem saudáveis. Então agora eu vou pegar meu saquinho de mudas, né, e colocá-las lá, que eu já vou mostrar como vai ser esse passo a passo para vocês, beleza? Bom, galera, então minha muda já está fora do germinador, estou aqui com ela, certo? Trouxe o meu saquinho de mudas para cá, para um cantinho, para a gente poder conversar melhor, certo? E peguei mais um
pequeno componente que vai ser importante, uma pequena ferramenta que vai ser importante para mim, que é esse piquetezinho aqui, tá? Esse piquetezinho aqui vai me ajudar bastante a fazer a cova, o local onde a minha mudinha vai entrar aqui nesse meu saquinho de mudas, beleza? Então vamos começar a fazer a técnica de repicagem, tá? Eu vou pegar aqui o nosso piquete, vou abrir uma cova com a profundidade suficiente, não precisa ser até o final do buraco, até o final do saquinho, tá, pessoal? Uma profundidade suficiente para que a minha muda entre com facilidade, não quebre o espigão, entendeu? E que as raízes secundárias dela, que são essas daqui, se acomodem bem, certo? Então eu vou colocar aqui dentro, tá? Vou dar um ajustezinho nelas aqui para elas entrarem, para não ficarem para cima, certo? Isso aí você pode ir girando até que ela encaixe bem. Faço uma pequena coberturazinha nela aqui e pego o meu próprio piquete, coloco ele no canto do saco, certo? Um pouquinho inclinado, e faço uma pressão para dentro do saco. Entenderam o movimento? Vou repetir aqui para vocês entenderem novamente. Eu pego um buraco aqui no cantinho do saco e faço uma pressão nesse sentido, pressionando ele contra a minha muda. Para quê? Para que ele feche o buraco que eu fiz inicialmente, caso ainda tenha algum espaço sobrando, né? Então ele vai fechar ela de terrinha, acomodar bem a minha muda, as raízes, e quando eu estiver pressionado, eu só faço jogar um pouquinho de terra aqui para fechar esse buraco novo que eu fiz. E pronto, minha muda tá repicada. Bom, então é esse o processo de repicagem, pessoal. Esses são os cuidados que tem que ter, essas são as técnicas que a gente usa para fazer isso aí de forma otimizada e de certa forma que proteja, né, que acomode bem nossas mudas no saco de mudas. A partir desse momento, esses saquinhos de muda já vão para nossa bancada e nós vamos começar uma outra etapa de cuidados com eles, certo? Uma outra etapa de cuidado com eles, que é o que? A irrigação, né, constante, que vai ser mantida como tinha no germinador, né? Nós vamos fazer o processo de adubação foliar quando chegar em uma certa etapa, beleza? Até o momento que elas vão para o campo, que elas estão prontas para o plantio de fato. Tranquilo? Mas eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês, como fazer essa repicagem, porque é um processo muito importante, tem que ter bastante cuidado, tá? Vamos começar a falar aí sobre os cuidados dentro do viveiro, né, com nossas mudas de açaí. Bom, e por que eu fiz um vídeo específico sobre os cuidados dentro do viveiro, né? Primeiro porque se você não cuida das suas mudas dentro do viveiro, que é a fase inicial delas, muito provavelmente você vai ter algum atraso na sua produção, você vai ter algum prejuízo lá na frente, porque essa fase ela vai ditar o ritmo, né, das suas mudas. Quando elas forem para o campo, elas precisam estar saudáveis, porque as condições são muito diferentes dentro do viveiro. Então a gente vai fazendo esse manejo adequado para que elas não tenham nenhum tipo de atraso no desenvolvimento, para que elas se adaptem bem ao campo, tá? Então cada passo que eu vou mostrar aqui para vocês é extremamente importante, vai fazer uma diferença muito grande na qualidade das mudas de vocês. Então fiquem aí, novamente eu peço para que vocês fiquem até o final, porque isso realmente vai fazer diferença, tá bom? Então vamos começar a falar do nosso viveiro. O primeiro detalhe que eu tenho que falar para vocês aqui, pessoal, sobre os cuidados no viveiro é a organização, seja em bancada, seja no chão, né, do viveiro de vocês. No nosso caso aqui a gente fez uma bancada suspensa, tá? Não vou entrar em detalhes sobre a comparação entre bancada suspensa ou no chão, tá? Não é assunto para esse vídeo agora, mas eu queria chamar a atenção de vocês é o posicionamento das mudas, tá? Quando a gente faz a repicagem, que eu tenho até um vídeo, vou deixar na descrição para vocês e aqui no card sobre a repicagem, as mudas elas estão numa fase muito pequenininha. Então não tem problema a gente deixar elas bem coladinhas, a gente aproveitar o máximo de espaço possível da bancada para colocar o máximo de mudas possíveis. Vou mostrar para vocês uma foto aqui de como estava o nosso viveiro logo após a repicagem, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer.
Então, enquanto elas estão nessa fase pequena, estão se desenvolvendo, estão começando o seu desenvolvimento depois da germinação, né? O que acontece? Elas não competem por luminosidade, elas não se atrapalham. Uma muda não impede a outra de captar a luminosidade, né? Mas à medida que elas vão crescendo, se elas continuarem amontoadas desse jeito, elas vão começar a se atrapalhar, elas vão começar a competir, tá? E isso aí, tem mudas que vão sofrer mais, porque elas vão ter um pequeno atraso no desenvolvimento, tem mudas que vão acabar esticando demais pela necessidade da luminosidade que elas vão procurar sempre, e elas não vão engrossar. Então o que acontece? É interessante que você pense no seu viveiro de tal forma que você consiga fazer a reorganização dessas mudas, como eu estou mostrando aqui para vocês. Nós já temos mudas aqui vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais perto, ó. Com uma qualidade excelente, justamente porque desde cedo nós fizemos essa reorganização delas. A gente à medida que elas foram crescendo, nós fomos espaçando. Então vou até mostrar para vocês aqui o nosso passo a passo delas amontoadas, as outras reorganizações que nós fizemos até chegar a essa aqui. Vou deixar aqui as fotos para vocês. Então essa reorganização do viveiro de vocês é muito importante, porque faz com que elas se desenvolvam igualmente, faz com que elas engrossem em vez de somente esticar, que elas não tenham nenhum tipo de descompasso no desenvolvimento delas, tá certo? Então é muito importante essa reorganização aqui, tá? Faz uma diferença muito grande na qualidade de mudas de vocês. Outra prática muito importante também no manejo de vocês é a higienização dos sacos, tá? Vocês podem ver aqui que esses saquinhos aqui de muda aqui da frente já estão praticamente todos higienizados, não tem nenhuma outra. Tem umas plantinhas muito pequenininhas, mas a gente já catou as maiores que ficam crescendo, né? Porque normalmente quando você não usa o substrato, você usa a terra, por exemplo, que foi o nosso caso, tem sementes de matinho que ficam crescendo, então você tem que ficar fazendo essa limpeza constante. Nós já fizemos essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês uma parte que não foi feita ainda. Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, ali, ó, lá pra frente, tá vendo? O mato tomando conta. Então essa limpeza é muito importante, porque essas plantinhas, elas querendo ou não, tiram nutrientes do saco de mudas, competem com as mudas de vocês. Então é importante fazer periodicamente essa higienização. Normalmente a gente faz de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, tá? Eu acho que é o suficiente. Outra prática muito importante é que vocês têm que ficar de olho no viveiro de vocês com relação às pragas, tá, pessoal? Aqui a gente fez uma inspeção rápida, a gente separou algumas mudas que ficaram doentes, elas contraíram aí o fungo bipolares, tá? Isso eu vou fazer depois um vídeo para vocês, algumas características aqui do ataque do fungo. A gente separou elas, vamos levar elas para fora do viveiro, tá? Para que elas não contaminem as outras e que a gente possa tratar elas. Essas mudas aqui, elas não vão ser descartadas não. A gente vai fazer o tratamento delas, né? Tanto desse fungo bipolares aqui, que foi o primeiro ataque que a gente teve no viveiro de bipolares, né? A gente normalmente tem com algumas mudas com antracnose, que é outro fungo também que ataca o açaí. Então a gente tira elas do viveiro, normalmente a gente separa, coloca elas lá fora, né, para poder fazer o tratamento e tudo mais, deixar elas separadas. É importante que vocês façam fiquem de olho no viveiro de vocês, façam essa inspeção periódica aí e tudo mais, para ver e separar elas das mudas saudáveis. Outro cuidado importante que vocês têm que ter é não deixar faltar água nas mudas de vocês, né? A gente não fez a irrigação hoje, mas vocês podem ver aqui que nossos sacos aqui, ó, eles ainda têm uma certa umidade, ó,
uma certa umidade ainda no saquinho, porque nós já fizemos uma irrigação ontem, final da tarde e tudo mais. Então é importante que não falte água, que o açaí desde cedo ele precisa de bastante água, tá, pessoal? E ele sente na hora quando a água começa a faltar, ele começa a queimar as folhas pela pontinha, então é bom ficar de olho nisso aí. Uma outra prática muito importante é que vocês façam a complementação nutricional do açaí das mudas de vocês, né? A gente faz aqui através da adubação foliar. Então eu vou mostrar um videozinho para vocês do passo a passo que a gente faz a adubação. A gente usa o NPK 20-20-20 com micronutrientes para o nosso caso, tá? Importante que vocês consultem aí o agrônomo de vocês para saber como vocês vão complementar as mudas de vocês. Mas a gente usa... Eu vou mostrar um videozinho do passo a passo aqui como é que a gente faz, porque essa complementação aí, à medida que as mudas vão passando o tempo no viveiro, elas precisam de nutrientes, elas vão consumindo os nutrientes do saquinho e o saquinho já vai tendo algum déficit de nutrientes, né, de macro, micronutrientes. Então a adubação foliar é uma alternativa que você tem para complementar isso aí. Então é muito importante que vocês sigam o passo a passo de acordo com o agrônomo de vocês para fazer essa complementação das mudas. Bom, pessoal, esse terceiro componente aqui, ele é o famoso NPK. Nesse nosso caso, é o NPK 20-20-20 com micronutrientes, tá? Primeiro de tudo, o que é o NPK? O NPK, eu vou até pegar aqui a embalagem dele para mostrar para vocês. Ele é um composto, né? Majoritariamente de nitrogênio, fósforo e potássio, nas proporções como está mostrando aqui, de 20%, 20%, 20%, e outros micronutrientes que também são essenciais, aí são fundamentais, na verdade, para o desenvolvimento das nossas mudas, tá? Já em menor quantidade comparado aos macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, certo? E em que momento a gente vai usar esse nosso NPK 20-20-20? A gente vai usar ele na adubação foliar das nossas mudas, que a partir de um certo número de semanas elas já vão precisar dessa complementação nutricional, certo? Vocês podem até ver que ele não é um NPK convencional que a gente já conhece, que é granulado igual o super simples. Ele já é como se fosse um pozinho. Por quê? Porque ele dissolve muito mais fácil na bomba costal. E a gente aplica ele justamente nessa bomba costal. A gente determina uma proporção aí dependendo das mudas, coloca na bomba e pulveriza no nosso viveiro. Eu vou mostrar até para vocês um videozinho disso, para vocês entenderem como é o processo. Tá um pouco diferente, né, dos outros vídeos, como a gente começou, né? Nesse aqui eu já tô na correria. Já tô seguindo aqui pro lugar onde eu vou gravar o conteúdo para vocês, que é uma área que a gente ainda não plantou açaí ainda, né? E por que eu tô indo para lá? Porque hoje a gente vai conversar sobre a preparação dos buracos, né, das covas do açaí para receber as mudas, tá? Então, é um assunto extremamente importante, já vou falar para vocês por quê, mas de antemão eu queria pedir para vocês: curtam nossos vídeos, se inscrevam no canal, tá? Para dar esse apoio pra gente, se esse conteúdo for útil para vocês, curtam aí, comentem. Se tiverem dúvidas, curiosidades, podem mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E
Se tiver muita informação sobre o assunto, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, beleza? Então, por que esse assunto é tão importante? Porque ele é um momento de transição, né, da muda das condições de viveiro para o campo, certo? E as condições do campo são muito diferentes das condições do viveiro, né? A condição do solo no campo é totalmente diferente da condição do solo que a gente está usando, do substrato que a gente está usando dentro do viveiro, né? Então, a muda, o solo, o buraco que ela vai receber precisa dessa preparação, tá? Precisa dessa preparação, a gente precisa complementar os nutrientes do solo, reduzir a acidez do solo, enfim, fazer vários procedimentos usando, a grosso modo, uma certa adubação para que a muda consiga se adaptar bem quando ela, de fato, for para o campo e se manter, né, naquele campo se desenvolvendo bem, saudável e tudo mais, não ter nenhum atraso no seu desenvolvimento, enfim. Então, esse momento aqui, ele é crucial, ele é fundamental para que a muda exista e se desenvolva bem logo no momento que ela chega no campo, tá? Depois nós vamos ter também complementações periódicas, que são as adubações de superfície, mas isso é um outro assunto. Então, vou lá mostrar para vocês essa preparação das covas e a adubação delas, beleza? Bom, galera, aqui eu estou mostrando para vocês a cova já adubada, praticamente pronta, só falta a gente fechar ela, né, e aguardar um período para o esterco reagir no solo e tudo mais. Mas basicamente a nossa adubação é composta de esterco, que é a cama de frango bem curtida, que vocês estão vendo aqui pretinho aqui nas beiradas, tá? Calcário, que é o branco, que vocês estão vendo esse pozinho branco, que a gente coloca sempre um pouquinho dentro da cova e tudo mais. E não dá para ver direitinho aqui porque tem uma coloração meio acinzentada. Talvez aqui um pouquinho na lateral vocês vejam. Tá vendo? Esse cinza bem aqui, mais ou menos, ó. Ele é o fosfato natural, tá? Então, basicamente essa é a nossa adubação que a gente usa para cova. Só reforçando que ela é específica para o nosso solo, tá, pessoal? Isso aí vocês têm que buscar com o agrônomo de vocês, como vai ser a composição que vocês vão usar, quais são os elementos que o solo de vocês precisam para recompor, beleza? Mas nesse nosso caso foi dessa forma que a gente prepara, sempre jogando pelas beiradas, vocês podem ver, para poder misturar com a terra que nós cavamos, a gente jogando um pouquinho dentro da cova e, se possível, também dentro das paredes da cova. Nós misturamos tudo quando nós vamos fechar, e aí a gente aguarda alguns dias, normalmente 30 dias, para poder colocar o açaí, certo? Um detalhe, pessoal, quando a gente está fazendo aqui, ó, o furo aqui para plantar nossas mudas, é que eu prefiro quando a gente deixa ele mais fundo do que raso, tá? Porque quando ele está mais fundo, a gente consegue trabalhar melhor, porque se eu precisar diminuir a profundidade, basta jogar areia de novo.
Se eu quiser aumentar a profundidade, eu vou ter que cavar. Então isso cansa um pouquinho mais. Então eu prefiro fazer mais fundo do que mais raso. Por isso que eu gosto de dar 2 dragadas dessa. Outra dica importante, pessoal, quando você for fazer os seus buracos, é evitar colocar a areia, a terra, muito longe de onde você está fazendo o buraco, tá? Por exemplo, vou tirar aqui, ó. O ideal é eu deixar bem na bordinha já. Em vez de deixar, por exemplo, pra cá, é melhor deixar bem na bordinha. Que eu fiz errado agora porque escapou. Mas o certo é eu deixar ela bem aqui assim, tá? Bem pertinho da borda. Porque o que acontece? Como eu tenho aqui uma palhada em cima, essa terra, depois que ela entra na palhada, a gente perde um pouquinho dela. Então, sempre deixar o mais próximo possível pra gente evitar desperdício, tá? Vou fazer um exemplo aqui de novo para vocês entenderem melhor. Pronto, tá vendo? Deixei bem na bordinha, porque fica mais fácil o nosso trabalho. Para vocês que estão se perguntando, também, para vocês podem estar se perguntando como é que eu estou encontrando os buracos, é porque a gente tem a marca deles aqui, ó, um buraco bem aqui, ó, que é do piquete. Então esse buraco aqui, ó, como a gente tirou os piquetes recentes, tá aqui, né? Recente hoje, no caso, né? Tá aqui ainda o buraco, então eu vou me guiando por ele. Claro que tem que ter uma atenção, mas é porque, ó, nosso funcionário já tá ali tirando os piquetes pra gente. Então ele vai tirando os piquetes, vai alargando esse buraquinho aqui, que aí a gente consegue encontrar ele tranquilo. E já vai guardando os piquetes. Então depois que os buracos estão prontos, pessoal, como vocês estão vendo aqui, que eu terminei de fazer os buracos, a gente começa a distribuir as mudas, tá? A gente começa a distribuir como vocês estão vendo aqui, ó. Ainda não estão plantadas, elas estão só distribuídas, tá? E é muito importante, pessoal, a gente se atentar para essa distribuição aqui, que nós não estamos distribuindo elas jogando elas no chão. A gente está distribuindo elas colocando lá dentro da cova. Por quê? Vocês conseguem ver aqui, ó, a diferença? Que quando eu boto ela aqui, ela, qualquer coisa, ela pode tombar. Ela não fica muito firme no chão. Então isso já é o primeiro perigo. Segunda coisa, pessoal, que é importante a gente fazer para colocá-las na cova em vez de colocá-las no chão, é por conta da sombra. Vocês podem ver que agora o meu saquinho está todo na sombra, não está no sol igual estava antes. Isso aí é bom porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente fazer esse plantio. Pode demorar 1 hora, pode demorar 2 horas, pode demorar até mais, dependendo do tamanho do plantio. Então imagina que as mudas vão ficar pegando esse sol no saquinho todo esse tempo. Logo de manhã o sol, desse jeito como está hoje aí, vai esquentar esse saquinho e vai estressar a muda. Então é muito importante deixar elas dentro aí para ter esse apoio e para ter essa sombra, tá? Essa distribuição a gente normalmente faz lá no trator, tá? A gente bota, se for muitas mudas, a gente bota na caçamba. Se forem poucas, a gente bota na basqueta e traz na pá carregadeira.
verdinhas que elas estão encostadas no sombrico aí, ó. Uhum. Ó, estamos selecionando aqui já, pessoal. E o bom é sempre a gente procurar mudas próximas desse padrão que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Com o talo mais grosso, com as folhas mais maduras. A gente vai selecionando elas. Olha aqui. Essa aqui tá bonita também. Aí a gente seleciona e vai colocando aqui na basqueta, porque como são poucas mudas que a gente vai plantar hoje, não tem necessidade de a gente chegar com a carroça. Então bora, que as mudas estão acomodadas. E vai botar mais duas. Pega a água aqui. Tomar logo um gole aqui também. Sobe um pouquinho. Isso. Então bora distribuir essas mudas aqui. Bora espalhar então. Aqui as nossas mudas. Muito cuidado na hora de for pegar, pessoal, para não pegar ela muito por cima, tá? Dá a gente sempre pegar aqui próximo do colete, né? Próximo aqui da junção com as raízes, tá vendo? E nunca forçar muito uma muda contra a outra. Eu gosto de pegar no máximo duas. Às vezes dependendo da espessura da haste aqui da haste, né? Da estipezinha dela. Eu prefiro pegar duas, no máximo três, tá? Com uma mão assim, tá vendo? E bastante cuidado na hora de distribuir também. A gente nunca joga. A gente procura nunca jogar ela no buraco, tá? A gente faz ela escorregar até ela encostar o fundo. Bastante suave, para não correr o risco dela bater e quebrar o torrão, bater e romper o saquinho. Então a gente faz com bastante cuidado. Já foi. Ai, caramba. Ai, espinho na minha perna. Então, pessoal. Oh, caramba. Então, pessoal, depois que a gente distribui elas assim, ó, como vocês estão vendo aqui, a fileira toda distribuída, o que a gente faz agora é começar a plantar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa, como é que a gente faz esse plantio, quais são os cuidados que a gente precisa ter, tá? Mas o primeiro cuidado que a gente precisa ter logo é com a gente mesmo, né? Primeira coisa, botar luvas, tá, pessoal? Importante também que a roupa ela esteja toda por dentro, sabe? Para não ter brecha, porque muitas das vezes a gente acaba se agachando aqui para plantar e se ajoelha no formigueiro. Então é bom que nossa roupa esteja toda assim, ó, por dentro, a calça também, a bota, para evitar que a formiga entre, né? Muito importante isso aí. Um chapéuzinho também é bom, porque vocês estão vendo que o sol hoje não tá perdoando não. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui
a fazer o plantio de uma dessas mudas para mostrar para vocês. Então, explicado o nosso cuidado que a gente tem que ter, vamos lá, vamos para o primeiro passo, pessoal. A gente tem que olhar a profundidade da nossa muda, tá? Então, aqui ó, coloquei ela na minha cova, no buraco onde ela vai ficar, e ele tá menos de 2 dedos da margem, tá? De profundidade. A gente bota aqui uns 2 dedos, ó, a gente vê que a margem dele não está do jeito que a gente gosta. A gente gosta de plantar com pelo menos 3 dedos de distância da margem, tá? 3 dedos assim. Então, como essa aqui tá bem rasa, esse buraco aqui, o que a gente vai fazer? Vamos tirar daqui primeiro, podemos até apoiar ela no chão por um tempinho, e a gente dá uma cavada aqui no buraco. Não precisa ser tanto, porque 2 dedos não precisa ser tanta coisa. E a gente bota ela de novo aqui. Aí a gente já vê, ó, que batemos os 3 dedos. Show de bola. Então, essa vai ser a profundidade que a gente vai fazer o plantio, tá? Tranquilo. Então, qual é o próximo passo agora? A gente vai tirar ela de novo daqui da cova e vamos tirar o saquinho de muda. A gente não planta com saquinho de muda, tá, pessoal? Então, a gente aproveita aqui essa emenda para poder abrir, né? A emenda aqui, ó, vocês podem ver que é bem simplesinho de abrir, sem ferir as raízes, sem nada, quebrar o torrão, nem nada do tipo, tá? Tem gente, pessoal, que gosta de fazer o plantio, orienta a cortar o fundinho do saco, né? Porque forma aqui um aglomerado aqui de raízes e eles recomendam fazer esse corte para melhorar o pegamento da muda no solo. Pessoal, eu sinceramente não gosto muito da ideia de ficar cortando as raízes, tá? Mas mesmo que a gente tivesse essa ideia, né, fosse de acordo com essa ideia, vocês podem ver que a gente não tem um aglomerado formado, né? Não tem um emaranhado de raiz aqui, pouquíssimas. Então para que eu vou cortar isso aqui? Eu não acho válido, sabe? Eu não acho válido a gente fazer isso aqui, a gente cortar esse fundo do saquinho com tão poucas raízes aqui no fundo, não tem nenhum emaranhado. Então, eu acho desnecessário, não vamos fazer isso, tá? Beleza, então a gente tirou aqui na nossa muda. A gente tem que tomar bastante cuidado ao manusear, pessoal, para não quebrar o torrão, tá vendo? Esse torrão às vezes ele despedaça. Então é importante que a gente tenha muito cuidado ao manusear ele, para ele não despedaçar e deixar a nossa muda sem o torrão. Certo? E a gente coloca ele aqui no buraco de novo, né? Colocamos ele aqui no buraco de novo. Vocês podem ver que se eu deixar o meu torrão aqui reto, a minha muda ela fica quase caindo no chão, porque ela cresceu torta. Às vezes por conta do transporte, às vezes por conta do sombreamento no viveiro. Enfim, isso aí acontece, tá? Mas isso não é um problema necessariamente. Só que eu tenho que tomar um cuidado na hora de fazer o plantio, de que eu tenho que inclinar o meu torrão aqui de forma que ela fique reta. Igual eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Então, nesse primeiro momento, ela está sem apoio, eu seguro ela aqui, pego a terra que eu tirei da cova, coloco um pouco e pressiono aqui os arredores, tá vendo? E aí eu vou fazendo isso até que a minha muda fique posicionada. Agora ela já tem apoio, ó. Ela até melhorou, mas ela ainda está inclinada. Então eu seguro um pouquinho mais ela, jogo mais terra e vou fazendo esse trabalho de ir apertando, certo? Aqui, ó. Beleza? Então a gente pega o restinho da terra aqui, ó. Dá mais uma pressionada. E pronto, nossa muda está plantada. É normal ela inclinar um pouquinho, pessoal, por conta do vento, tá? Tá fazendo bastante vento aqui. Eita, até levou o chapéu. Então é normal ela inclinar um pouquinho, mas a gente tem que fazer um apoio para evitar que ela tombe de vez, certo? O último ponto, pessoal, depois que a gente ficar jogando a terra e apertando aqui, igual eu mostrei para vocês, é que a gente faz um montinho de terra aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, eu acumulei terra aqui no pé da minha muda. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, pessoal, essa areia aqui da cova, como ela está descompactada, ela está fofa. E à medida que vai caindo chuva,
né, vai tendo erosão por conta do tempo, essa areia aqui ela vai sentando. Se eu não tivesse esse montinho de terra aqui, é muito provável que a areia que tivesse no nível fosse sentando e ia mostrar as raízes da minha planta. E eu não quero que as raízes fiquem expostas, porque isso aí causa tombamento, isso aí causa mau desenvolvimento da muda, do pé do açaizeiro no chão, tá? No campo. Então não quero que isso aconteça. Então eu faço esse montinho de terra aqui acumulado em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver melhor. Um montinho de terra aqui que eu fiz, justamente para evitar esse tipo de coisa, certo? Vamos passar para a próxima muda aqui, para mostrar isso aí um pouco mais dinâmico, né? Sem parar tanto para explicar. Outro detalhe muito importante, isso que eu estou fazendo agora aqui, pessoal, é melhor com piquete, tá? Vou até ver que eu separei um piquete aqui para usar. Calma aí. Cadê o piquete que eu separei para usar? Putz, joguei no chão, será? Bom, acho que eu joguei no chão. Leseira, mas vou pegar esse piquete aqui, ó. É melhor com piquete do que com esse fiapinho aqui. Mas é importante andar com um piquete ou um fiapinho desse, pessoal, para ir juntando os saquinhos de mudas que a gente vai rasgando, tá? Para não deixar isso espalhado no nosso plantio. Porque isso depois ele vai ficar aqui, vai ficar sujando o nosso campo. Ele não demora ele não é rápido para se decompor, tá? Então é muito importante a gente tratar ele logo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um outro ponto, pessoal, que naquele exemplo lá eu não mostrei para vocês, mas nesse aqui é interessante, é o seguinte. Vocês podem ver que, como a gente fez nossa calva há bastante tempo, o mato foi tomando conta aqui ao redor do coroamento, né? Então, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Para a gente evitar ter problemas. A gente pega um pouco, ó, e faz como se fosse uma capina manual. Tá vendo? A gente tira um pouco esse mato aqui ao redor, que é um mato leve, ó. É um matinho leve, para dar espaço para a gente trabalhar. É uma asepsiazinha que a gente faz aqui ao redor da muda, tá? Então, vamos começar. Vamos ver a profundidade. Não tá bacana, tá muito raso. Essa aqui não fui eu que fiz essas covas, foi o nosso funcionário. Aí ele deu uma vaciladinha aqui, que eu prefiro fazer lá mais funda. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou fazer uma que eu fiz lá para vocês entenderem. Porque cavar é chato. Então, vou medir aqui a profundidade. Ainda tá raso. Ó, cavar é chato. Então é sempre bom a gente fazer ela um pouquinho mais profunda, tá vendo? Esse já é um trabalho de plantio que cansa. Então se a gente ficar gastando nossa energia com pouca coisa assim, a gente termina muito cansado. Beleza, a profundidade chegou no que a gente esperava, ó. 3 dedinhos. Vamos tirar aqui nosso saquinho de mudas pela emenda, ó. Muito cuidado ao manusear o torrão. Bota ela aqui, ó. Se eu botar reto, ó, ela fica meio tombada. Então vou posicionar ela aqui no lugar, ó. Aqui tá bom. Jogo um pouco de terra, das que eu tirei. E pressiono aqui nos limites do torrão. Então vocês veem que ela já tem apoio, ela já pode ficar no lugar. Então eu aproveito e já jogo logo mais terra. Mais terra. Pressiono um pouquinho mais. Mais terra e já faço meu montinho. Um pouquinho de raiz aqui. Pronto, tá feito o montinho. E tá plantada a nossa muda. Certo? Vou para essa aqui do lado pra gente mostrar de novo. Vou pegar meu piquete aqui, ó. Eu faço só aqui, ó, com piquete. Pronto. Aí eu vou levando meu saquinho de muda aqui nesse piquete. Vamos lá. Então, pego aqui minha muda. Tá raso. Cavo um pouquinho para aumentar a profundidade. Ficou boa a profundidade. Sai daqui, mato. Tirar aqui com muito cuidado. Tem torrão, pessoal, ó, que esse aqui, ó, vocês podem ver que ele tá bem descompactado. Ó, já tá querendo esfarelar. Então muito cuidado pra gente tirar aqui o saquinho dele, tá?
A gente coloca aqui, ó, com bastante cuidado, certo? Posicionamos, a gente já joga areia pra sentar. Pronto. Vou posicionar aqui melhor para ele não ficar tombando. Ricardo, mas quando tá puxando terra do lado, tu não tá puxando terra que não foi corrigida? Não é melhor tu usar só a terra que tem aqui no buraco que tu tirou? Não, pessoal, porque na verdade essa terra aqui em volta, a nossa cova, ela foi uma cova grande. Esse buraquinho para fazer o plantio aqui é muito pequenininho comparado ao diâmetro da nossa cova. Então essa terra que eu puxo daqui ainda é terra que foi corrigida, que foi trabalhada. Então não tem problema puxar um pouquinho dos lados para fazer esse montinho de terra aqui, viu? Não tem problema. Pego aqui de novo. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui, profundidade. Não tá legal. Agora ficou bom. À medida que a gente vai ganhando prática, pessoal, a gente já sabe de olho a nossa profundidade boa. Então, eu não estou medindo toda hora com os 3 dedos, porque eu já sei a profundidade. Então, posiciona aqui, ó. Joga um pouquinho de terra. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que esse mato tá atrapalhando. Ó, faço aqui. Joga o restante de terra aqui, ó. Acho que criou raiz aqui pra caramba. Pronto. Pai, essa aqui ficou bem feinha. Não sei por que botaram ela aqui no campo. Mas bora ver como é que ela vai responder. A profundidade dela já tá até boa, tá até mais do que deveria. Eu acho que porque fui eu que fiz essa cova. E aí o que a gente faz? Como tá muito mais do que deveria, pessoal, joga um pouquinho de terra aqui para compensar, tá vendo? Então é muito mais fácil. Ó, agora ficou bom. Muito mais fácil eu cavar ela mais funda do que cavar ela mais rasa, né? Isso aqui já formou um pequeno emaranhado de raízes, tá vendo? Esse emaranhado de raízes que o pessoal fala para cortar. Eu particularmente não gosto muito, mesmo que tenha esse emaranhado, tá? Mas isso aí, pessoal, não tô desmerecendo ninguém que fala isso, tá? Muito pelo contrário, quem fala isso são pessoas aí realmente tem muito conhecimento, eu tenho certeza que tem fundamento. Mas eu não gosto muito de fazer isso, sabe? Eu não sei nem se isso pode ser feito em qualquer região, em qualquer tipo de solo. Então eu prefiro não fazer, sabe? Pronto. Essa aqui não tá a muda mais bonita do mundo. Mas bora ver se no campo ela reage. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu fazer logo isso aqui que ela tá mais interessante pra gente fazer.
Bom, pessoal, então esse aí foi nosso dia de plantio, voltando, né, indo e voltando no tempo. A correria não tem muito o que fazer, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Então esse foi um dia do plantio, pessoal. Os cuidados que a gente tem que ter, a logística, tudo por dentro do nosso plantio tá nesse vídeo aqui. Eu já tinha um vídeo sobre o plantio, mas não tinha expandido para essa visão mais ampla, né? Então acho que é bacana fazer isso aí. Beleza? Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa um comentário, vai lá na descrição e no comentário fixado também do nosso vídeo, acessar o e-book, adquire o seu, dá essa força aí pra gente, que eu garanto que vai ser muito útil pro seu plantio. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até lá!